Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Nevelyn Saito, eu tô aqui com a Miss Yoshiko, gente. Ela vai se apresentar, mas antes disso, chama a vinheta. Então, estamos no podcast 13, number 13. Tudo bem, Yoshiko? Para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre você, Yoshiko. Olá, meu nome é Yoshiko Gata. Já conhecemos faz quantos anos? Né? Ai, faz uns 12, né? 12 anos, né? É. A Agatha era bebezinha quando nós nos conhecemos, né? Sim. 12 anos, né? Então, bom, meu nome é Yoshiko Gata. Deixa eu só pôr um pouquinho aqui. Vai. Opa! Ai, mamãe tá metida mesmo. Hoje o assunto que nós vamos abordar é sobre ser uma mãe de uma criança autista. Bom, agora ele já não é mais uma criancinha, já é um adolescente. Um adolescente. Né? Então, gente, hoje o tema é, na verdade, crianças especiais. Como você ser uma mãe de crianças especiais, como tratar, como fazer, como desenvolver, porque parece uma coisa simples, mas não é, né, gente? Então, a Miss Yoshiko vai contar um pouco pra gente. Então, vamos lá. Minha experiência, Isso. né? Mas me conta uma coisa. Quantos filhos você tem? Dois filhos. Meninos. Qual são a idade deles? O mais velho já tem 24 anos. Uau. Mas já saiu de casa. Uau, que legal. Mês passado, né? Uau. E o mais novo tá com 15 anos, que é o Kouko Ichinensei, que nós falamos aqui no Japão, né? E aí me conta, você tem um menino de 15 e esse menino é o especial. Isso, ele já nasceu, né, com essa condição, com autismo severo, né? Então a vida minha mudou completamente dessa descoberta, vamos dizer assim. Mas aí, por exemplo, assim, como que você identificou? Com quantos anos ele tinha ou quantos meses? Você já sabia que ele era alguma coisa diferente? Como é no seu segundo filho? Talvez se fosse o primeiro, será que você identificaria? Olha, sinceramente, Neville, para uma mãe é muito difícil quando aquele bebezinho bonitinho ali nasce, você vê lá, nasceu meu bebê. Então a gente já coloca, implanta dentro da gente aquele sentimento, o que você vai ser pro futuro, tal, né? Então, quando você começa a identificar, conforme o crescimento, o desenvolvimento dele, algo diferente, no começo a gente começa o quê? Fazer de conta que tem alguma coisa diferente, mas, sabe, querendo enganar a si mesma, não deve ser, mas aí vai ficando tudo mais, assim, claro que é diferente das outras crianças, a gente consegue identificar melhor quando a criança, ela está indo para uma creche, porque ali vai ter as crianças da mesma idade do que ele, fazendo as atividades, brincando, e ele lá no mundinho, no cantinho dele, você fala, nossa, porque em casa é muito mais difícil a gente poder identificar algo diferente, porque nenhuma criança é igual a outra. Ele não é igual ao irmão dele, né? Ele também não é igual à prima dele. Então, a gente não consegue identificar tão rápido assim. Mas, conforme o tempo vai passando, você vai ter algo estranho nos comportamentos da criança que a gente vai identificando pouco a pouco, no toque, no olhar nas coisas repetitivas, de ficar empilhando os brinquedos, de não olhar para você quando você fala, tipo assim, faz de conta que você não existe ninguém aqui, é só ele, né? Então, esses foram os primeiros sinais que eu falei, tem alguma coisa estranha. No início, eu até achei que fosse audição, né? Depois que eu percebi que quando eu fazia muito barulho assim com o toque, ele falava, tem alguma coisa me incomodando. Ah, o barulho incomodava. Incomodava. Aí que eu vi que ele era sensível realmente ao barulho também. Esses dias eu vi uma criança, mais ou menos de uns 10 anos, indo para a escola dos meus filhos, né? E aí eu percebi que ele estava indo assim, depois das crianças. Bem depois da fila, né? Porque passa a filinha, né? Sim. E ele tava com
parecia um fone de ouvido, mas não era fone de ouvido. Depois que eu percebi, era pro som, barulho, aí eu e o Guto falamos, olha que interessante. Eu acho que ele vai depois, para também não ter muita gente, ele vai tranquilo, sozinho, e também para não, eu acho que talvez o barulho Se incomoda. incomoda, né? Eu falei, olha, então ter essa sensibilidade é interessante, né? Sim, então, mas é bom que ali, no caso, a mãe ou o pai, ou a própria escola, né, já permitiu que ele usasse esse, para poder abafar o barulho, porque o barulho para eles, por exemplo, esse toque aqui, pra gente não incomoda, mas esse toque para a pessoa que tem essa sensibilidade, ele é 10 a 20 vezes mais forte, então chega o quê? A doer até a cabeça, né? Parece que alguma coisa tá ali batendo diretamente na cabeça dele. Então, a buzina de um carro, às vezes, realmente a pessoa fica assim, porque até às vezes agacha e se encolhe ali, porque aquilo incomodou o corpo, parece que arrepia o corpo inteiro, né? É como se você tivesse ali na buzina do carro, assim, bem ali tivesse. É bem sensível, muito, né? sensível, né? Então, eu acho que isso ajuda muito. Também evita a criança tomar aquele susto grande e pular, às vezes, né? Onde está passando o carro, tudo isso. Aí também deixa eu te evitar. perguntar, você se identificou mais ou menos com quantos anos? E quando você identificou, você precisou trocar, por exemplo, eu acho que deve ter sido de pequenininho. Você precisou trocar de sala de aula ou poderia ser a mesma? Como que funciona? Aqui no Japão, eu identifiquei ele com 2 anos, quase 3 anos, porque com 2 anos o meu filho mais velho já falava, ele já fazia várias coisas, e o mais novinho, ele era bem mais tranquilo, então o foco era nele, nos brinquedos dele, nas coisas deles, mas ele não brincava com todos os brinquedos como o mais velho brincava, ele já tinha os brinquedos específicos, e assim, cores em cores, enfileiradinho, tudo bonitinho. Então eu vi que ele era organizado. Eu falei, nossa, que legal, esse eu nem ensinei, ele já é organizado. Diferente do mais velho. Mas não era isso, né? Então foi foi a falta de informação minha, a falta de pesquisa, que atrasou também, né, o diagnóstico, né? De levar ao especialista. E também eu percebi isso quando eu ia no Roikuen, né, no dia lá que os pais poderiam ir lá ver as crianças fazendo as atividades. Eu via que ele ficava no cantinho dele, ele não conseguia ali, junto com os outros amiguinhos, fazer as atividades que tinham que estar fazendo ali. Aí trazia ele para fazer junto a atividade, eu fazia toda a atividade para ele, porque ele voltava pro cantinho dele. Eu falei, mas que estranho, ele não gosta dos amiguinhos, mas não era exatamente isso. Mas nessa época você já suspeitava ou não? Você via que tinha alguma coisa estranha, mas é porque a mãe, normalmente, ela não quer aceitar, né? Exatamente. Eu falei, ela nossa, fica meio que relutando, né? E aquela questão, né? A gente quer incluir igual os outros. Por que você não vem aqui? Que se todo mundo está aqui, vem aqui, vem fazer junto com a mamãe essa atividade. Era para fazer, na verdade, era um leque, né, bonitão assim, todo desenhado, que as crianças tinham desenhado. Era só para colar ali. Era uma atividade muito simples, porém ele não quis fazer comigo, eu tive que fazer sozinha. Então, eu notei ali que realmente aquele Lego que ele estava brincando ali era muito mais atrativo do que ficar com as outras pessoas ali. Então, ele não se associava isso também, né? Então, se associar com os amiguinhos dele era, acho que a maior dificuldade que ele tinha. Foi ali que eu vi. E depois eu conversei com a professora, e depois a diretora veio conversar comigo. Eu disse, eu já entendi, já vi, já notei essa diferença, então eu vou realmente na prefeitura primeiro e depois eu vou no Ryoiku Center fazer o Soldan, né? E de lá foi os primeiros passos, mas no início eu nem sabia corretamente o que era o autismo, o que afetava, né? Então foi ali que foi, sabe, todo aquele sonho ali, começou a desabar tudo. Eu falei assim, onde é necessário. Hoje, se eu tivesse, se naquela época eu tivesse
o conhecimento que eu tenho hoje era muito mais fácil. Eu entenderia que era necessário eu tirar tudo aquilo que eu tinha imputado na minha cabeça, né? Tinha que fazer uma lavagem cerebral em mim para Sim. poder colocar as novas informações que poderiam realmente agregar mais e ajudar mais ele, no caso, né? Mas eu vi também que não era tanto ele. O problema era eu, né? Eu que queria que ele fosse uma criança neurotípica, né? Então a questão não é bem assim. Deus já mandou ele assim, né? Para mim poder trabalhar dentro de mim, para compreender, para poder ajudá-lo de alguma forma, que ele não sinta tanta pressão da sociedade. E aí o irmãozinho dele, como que você conseguia lidar, mostrar para ele, olha, seu irmão é especial, ele é mais devagarzinho, ele não gosta de barulho, como que era assim a relação? A maior, eu não vou falar de dificuldade, o maior desafio o irmão mais velho queria muito um irmãozinho, mas ele queria uma menina. Aí a decepção dele foi quando veio o menino. Porque ele tem uma prima da mesma idade, eles brincaram muito quando criança, né? Aí veio o menino. Aí ele já falou assim, já não era do jeito que eu queria. Do jeito que ele tinha planejado, né? Que ele achava que a menina era mais Yasashi com ele, né? Que ele poderia mandar nela. Aí veio o menino, ele já ficou meio assim. Aí com o passar do tempo, né, ele cuidou muito bem realmente do irmãozinho, ele ajudava da mamadeira, tudo. Mas conforme os anos foram passando, realmente o irmãozinho começou a dar muito mais trabalho, porque ele não tem a noção do perigo. Ele, por mais que a gente ia explicando, ainda ele tinha o hábito de entrar no quarto do irmão, que já tem uma diferença de 8 anos de idade, né? Então, assim, enquanto ele tinha 3, já o irmão mais velho já não queria mais que o irmãozinho entrasse no quarto mais, né? Ele já estava brincando com os outros amiguinhos da escola, né? Então, ele já não queria mais um irmãozinho naquela idade de 3 anos ali, bagunçando o quarto dele. Então, é meu, não entra aqui, sai daqui. Então, essa foi a fase que o irmão ele já estava entrando na fase já de Shougaku Kohan, que falam, né? Naquela idade mais complicadinha do meu game, meu tempo, meu quarto. E o mais novo achava tudo aquilo maravilhoso, cheio de coisa diferente ali. Onde eu tinha que explicar para ele que ele porque nem eu ainda sabia direito sobre o autismo, né? Então eu estudava um pouco e explicava para o irmão mais velho, né? As dificuldades que o irmãozinho tem. Ele falou assim, mas aí você pegou, só ressaltando, você pegou um diagnóstico do médico, aí você foi pesquisar realmente o que era. Isso, exatamente o que eu teria que fazer para poder ajudar o meu filho, no caso, né? E daí que eu fui explicando para o meu filho mais velho, mas ele foi entrando cada vez mais naquela idade mais complicada, onde deu aquela diferença, assim, de idade e de comportamento já daquela idade meia rebeldia, né? Sim. E a decepção... Aquela idade que sabe de tudo, sabe né? de tudo. E aquela decepção maior de ter um irmãozinho, Sim. como diz ele, com deficiência, né? Então, para ele foi muito difícil aceitar um irmão com deficiência. Então, ele entrou numa fase muito difícil, onde ele judiava muito do irmãozinho. Isso durou anos. Mas eu acho que também tem uma parte de ciúmes, não é? Que imagina que ele era sozinho. Sim. De repente vem um que precisa de mais cuidado, muito não é? cuidado. Então acho que tem um pouquinho disso também, né? Um pouquinho não, tem muito, Um né? pouco. Muito mesmo. Porque toda a atenção que ele tinha passou quase 100% para o irmãozinho. Sim. Porque eu tinha que... tipo assim, para dormir, eu tinha que amarrar uma fitinha aqui em mim e nele,
para mim saber que ele se afastou de mim, porque senão ele foge, ele vai embora, só que ele não tem noção para onde ele vai, onde eu vou encontrá-lo, né? Então, foi assim uma época bastante desafiadora para mim, mas o que os médicos me disseram, a idade mais difícil para eles agora, para você, mamãe, é você manter a segurança dele. Eu disse, como assim a segurança? Ele disse assim, então, uma criança já com 3 anos e meio, você vai ensinando o perigo, o que pode fazer, o que pode machucar e até o que é a morte. Você vai poder já ir ensinando para ele. Só que ele não. Ele vai passar por essa fase até, vamos dizer, uns 8 a 10 anos, ou talvez nunca. Ou talvez nunca. Você vai ter que cuidar dele, da vida dele, proteger o tempo todo. Então, isso que vai ser o seu desafio. Né? Eu falei, sério? Ele disse sim. Aí ele falou, olha, não deixa aberto as portas, porque ele pode se afogar numa banheira com tantinho de água assim. Você não pode deixar o estobo ligado, você não pode deixar as tomadas aí. Então, pensa num bebezinho que ainda não tem noção de nada, só o tamanho dele cresceu, ele que foi crescendo, só que o desenvolvimento mental dele não. Então, ele tem muito mais força, ele já consegue abrir aqui, abrir a janela. Então, o que você precisa? De ter várias travinhas em todas as janelas, a trava da porta, para medida de segurança. E a porta do carro jamais deixar para ele conseguir abrir, porque se ele abrir o vidro, ele vai jogar todas as coisas, até o sapato, a chupeta, a roupa, o boné fora. Então, o que você vai ter que cuidar durante esse período, mamãe, é só proteger para que nada aconteça com eles. Pensa só nisso por enquanto. Eu falei, mas é uma informação interessante, né? Porque às vezes a gente não pensa nesse cuidado, né? A gente pensa que é comum, é só cuidar, mas não é, né? Não é. Nossa. E, tipo assim, ele é foi uma experiência minha. Eu fui secar a roupa na varanda. Imagina, né? Ele sempre vê lá a mamãe fechando com 2 travinhas. Falou, tá aberto, alguém deixou aberto, eu vou trancar. Claro, né? Fiquei lá presa lá fora. Já aconteceu isso comigo também. Eu falei, meu Deus! O que eu faço? A sorte é que a janela do quarto do meu filho mais velho estava aberta e consegui entrar. Passar para ir. Foi uma das coisas, assim, que eu passei, aí avisei as outras mães, gente, olha, quando vocês for secar a roupa lá fora, cuidado, que vocês podem ficar presas. Aí uma mãe disse, eu já fiquei, eu também já fiquei. E a outra, eu fiquei presa lá fora, que eu fui jogar o lixo, ele trancou a porta para mim não entrar. E eu fui sem um celular e não tinha, e ninguém abria a porta para mim. Eu falei, nossa, então, todo mundo já passou por isso, todo mundo, eu já. Se torna engraçado, mas o que a gente pode fazer? Compartilhar para as mães que estão no processo ainda, lá no início, para que isso não aconteça com elas, né? Mas se acontecer, olha, gente, pelo menos fica com uma chave no bolso ou com o celular para chamar ajuda. Mas aí, nesse período que era o mais perigoso, você acha que durou de que tempo? Olha, foi de 3 Sansai-Han até entrar no show Gaku-san Nensei. Olha, foi bastante tempo, hein? Foi bastante tempo. Mas, assim, nós acostumamos, né? Sim, né? Nós acostumamos com tudo isso. Acaba então, não sendo... Você já deixou tudo tranquilo, né? Você sabe que não tem nada ali, né? Isso. Então, a gente já vai... A mãe, cada vez, ela vai ficando mais esperta. Nossa, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, porque ele tá crescendo. Eu acho que esse aqui ele já consegue subir, então já vamos tomar cuidado aqui, não pode deixar nada aqui, que pode ser que ele coma, ele vai ingerir alguma coisa que não pode ingerir. Então, tudo que tá ali é como se tivesse um bebezinho. Então, o sabão também, não vou deixar aqui, que vai que ele pensa que é um suco e toma. Sim. Não, é interessante, porque às vezes a pessoa que está escutando a gente aqui não sabe o perigo que é ter, né, uma criança assim com cuidados, né, que tem que ter ali, né? Você sabe que eu tinha uma conhecida que ela ela já sabia mais ou menos, né? Sim. Igual você falou, a mãe sente, né? Sim. Só que ela descobriu com 5 anos, né? E aí ele tem Asper, um tipo de autismo. Sim. Então, como ele é, de um lado, ele é muito inteligente,
É extraordinário. Só que pesquisando, ela falou que tem tem vários. O Steve Jobs, tem vários Sim. que tem, né, Está dentro do espectro, é, né? interessante, né? E aí ela falou que, em um caso, ele é extremamente inteligente, aprende inglês sozinho. Quando chega na aula, ele já sabe tudo. Tipo assim, né? Só que em contrapartida, ele não consegue amarrar um cadarço, sabe? Aí ele não tem um convívio social porque ele não consegue jogar uma bola. Então, ele tem uma irmãzinha que acaba ajudando, né? Ele, né? Só que o que acontece? Como ela descobriu com 5, ela falou que ela perdia muita paciência com ele. Sim. Muita. Diz que eu falo com ele, ele não escuta. Então, às vezes, a mãe acha isso, né? Que o filho não tá escutando. Eu gritava com ele, eu falava. E eu falava para ele, não faz isso. Ele tava fazendo. Então, assim, demorou até ela ter um diagnóstico, né? Para saber realmente o que era. E, no seu caso, você acha que quando você soube, tudo mudou? Você acha que o tratamento, tudo, você acha que foi... Olha, não é de uma hora para outra. É difícil, né? Porque a paciência, né? Sim. Principalmente a mulher, ela tem aquele ciclo lá dos Sim, 30 dias ali. menina. Tem dias que você tá num nível ali de estresse, que por mais que que você saiba de tudo isso, você não consegue, às vezes, gerenciar as emoções. Sim. Você acaba que entrando um pouco no vitimismo. Nossa, por que eu tenho que passar por isso? É, né, onde a gente entra ali um pouco no vitimismo, se faz de coitada, por que eu tô passando por isso? E ali começa a desandar as coisas, né? Mas para gerenciar essas emoções, toda hora a gente tem que... as repetições, né? Por que ele é assim? Então, toda hora a gente tem que lembrar a gente mesma que ele não entende, que ele não tem a capacidade de fazer as coisas sozinho. Sim. Então, se eu tivesse no lugar dele, então é a empatia, né? Então, além de ser mãe, a gente tem que ter empatia também por ele, porque ele não tá entendendo. Sim. Aí quando a gente, mas por que você não entende? Né? Então, quando a gente quer se colocar de vítima, a gente fala, por que você não entende, né? Sim. Mas quando a gente se coloca no lugar dele, né? Como que a gente tá tratando ele, às vezes um pouco assim, a gente fala um pouco áspera, né? Aí à noite, sempre o coração da mãe, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Por que eu falei isso, né? Então, cada dia era um dia de arrepender do que eu já tinha feito. E eu digo, amanhã eu quero ter mais paciência. Então, hoje eu vou dormir bem, para que amanhã eu possa ter mais paciência comigo e com ele, né? Porque se eu não estiver bem, né? Quando a gente não está bem, a gente não consegue tratar o outro bem. Né? Então foi aí que eu comecei a estudar bastante sobre os assuntos e conversava muito com os profissionais, né? E para poder entender o mundo deles foi bastante desafiador, né? Porque tudo era novo. Aí, porque cada indivíduo é diferente do outro, né? Você sabe que eu encontrei uma moça esses dias aí, e o seu filhinho, né? Tudo. Ela falou, ele tem autismo. Na hora, assim, eu falei, ok, mas... né? Aí ela meio que num desespero. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Foca no que ele é bom. Exatamente. Eu vou dar um exemplo das minhas crianças, gente, isso é verdade. As minhas crianças, um gosta, por exemplo, o meu filho o Guga, ele gosta de matemática, a Agatha já não gosta. Eu vejo os pais aqui no Japão colocando as crianças no Juko, né? E fazendo reforço. Eu falo, gente, eu não vou colocar meus filhos no que eles não são bons. Eu vou reforçar uma coisa que eles não gostam. Eles já não são bons. Eu vou reforçar o que eles gostam. Então, minha filha gosta de pintura, então você vai fazer um curso de pintura. Você gosta de natação, então você vai fazer natação. O meu filho, você gosta de quê? De desenhar? Você gosta de futebol? Então você vai fazer. Então, a gente sempre foca no que é bom para eles, sabe? Para não ficar aquela coisa de fazer o que não gosta. Sim. Não é verdade? Então, isso que eu falei para ela até se emocionou, chorou. Porque a gente tem uma mania de focar no que é ruim, né? Foca nas coisas boas, não é verdade? Melhora a autoestima. Exatamente. Melhora muito a autoestima. Aí até
até aquilo que ela tinha dificuldade, na verdade, era um bloqueio que ela tinha. Então, quando a pessoa faz o que gosta, a autoestima melhora. Até aquilo que você tinha um pouco mais de dificuldade, você faz com mais facilidade. Sim. Engraçada a nossa mente, né? Vai Incrível, mudando, vai né? mudando. Então, E você vê como você amadurece, né? Como mulher, como mãe. Você vai criando habilidades que você não tinha, né? Do primeiro filho pro segundo, né? segundo. Então, quando as pessoas falam, nossa, coitada de você que tem um filho com necessidades especiais, eu falo, não, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele ter me escolhido como mãe, porque eu, como pessoa, eu tive que desenvolver como, como mãe, tive que estudar muito. Então, eu não pude ficar ali sentada no banquinho do comodismo e nem do vitimismo, né? Então, é onde a gente entra em ação, né? Porque as pessoas, os cientistas falam que a mãe, o cérebro da mãe autista, né, ela tem que ficar ali o tempo todo em ação para tudo que vai acontecer. O mesmo, eu não lembro se a palavra era, o estresse que ela tem de ficar ali ativa é o mesmo de um soldado que está numa guerra. Porque ela tem que ficar o tempo todo. Será que eu fechei ali, aqui? Verdade. Então, para ver a segurança da criança, principalmente. Então, quando está naquela fase de 3 anos e meio, que está na época que ele pode se machucar, até onde ele vai, no caso do meu filho, foi até o Shogaku Nindensei. Então, aquele período que ele realmente não tinha noção do perigo, é onde automaticamente a mente, o cérebro da mãe fica ali ativo, mesmo dormindo. É por isso que a gente dorme. Com qualquer barulhinho, ela Você vai criando estratégia, né? Vai criando estratégia. Agora, se eu pensasse, tudo isso é um estresse, se eu plantar isso na minha mente, que isso é um estresse, isso vai se tornar um estresse. Mas se eu pensar que isso me tornou uma habilidade... Exatamente. Então, é a forma como a gente vai cultivar isso, né? Sim. E na parte, por exemplo, do governo, assim, para quem que não sabe como que funciona, ou descobriu agora que tem um filho, né, que tem alguma especial, como que funciona? O primeiro passo é a pessoa vai ter que ir na prefeitura, né? Vai fazer um soldan lá, e de lá eles vão encaminhar. É que depende bastante de prefeitura para prefeitura. Aqui no Japão eles dão essa... tipo uma carteirinha para a criança poder se desenvolver melhor, que ela pode depois usar essa carteirinha para fazer as terapias. Tem um valor mínimo, que acho que era 4.400, né? Mas aí ele não vai aumentando mais esse valor. Então, tem as terapias e tem a quantidade de dias, que chama de Kyushasho. Claro que depois que tenha o diagnóstico, tudo, né? E conforme a necessidade, dependendo da prefeitura, vai... então, a pessoa faz o moshikomi dessa carteirinha para poder fazer e no Day-Sabe, isso que seria após a aula. Então, em vez de ele no Kurabo, né? Que vocês vão, sim. eles vão no Day-Sabe, no Hokago Day-Sabe, e lá eles fazem atividades até vamos supor, dependendo do Sougei que vai ter ali para voltar para casa, eu peço o último, porque aí eu posso trabalhar um pouquinho mais. Entendi. Isso, e dependendo do dia eu peço para que faça o Encho. Então, o Encho seria algo muito especial, que nem todos daí sabem, isso tem, né? Para poder ficar um pouco mais quando eu faço as viagens mais longas, aí eu volto naquele horário que é o máximo lá onde eu tô, 8 horas da noite, né? Então lá ele já jantou, só não tomou banho ainda, né? Não, mas legal. ele já fez a atividade, de quando eu volto, ele fez trezinho, hoje ele fez isso, hoje ele fez tipo musculação. Que legal. Hoje ele fez yoga. Sugoi, né? Como tem auxílio, como eles ajudam. Olha, isso, fiquei impressionada. Primeiramente, a pessoa vai na prefeitura, no Shakai Fukushi, que falam, né? Vai lá e faz o soldan. Tem lugares que é onde faz como é que chama? Onde ganha o Boshitecho lá. Tá. É onde faz os exames, né? De 1 ano, 2 anos.
tem lugares que faz lá, dependendo da prefeitura, mas depende da cidade, né? Mas é bom ir no Chacai Fukushika, que lá já vão encaminhar para onde a pessoa vai ter que ir, se vai ter que ir já no médico, receber um diagnóstico para poder receber a carteira. Então vai depender muito de prefeitura para prefeitura. De prefeitura para prefeitura, Isso, então... dependendo do grau, né, entendi. da carteirinha, também tem os subsídios do governo para esse indivíduo também. Sim, e aí você mandava o seu filho para fazer essas As terapia. fisioterapia? Isso, os pais, tem lugares que os pais têm que levar naquele definido horário, né? Eu escolhi um Day Sábios que já proporcionava tudo isso. Então, ele já ia, já fazia terapia, tem dia de natação também. Então, ele já fazia tudo. Então, a gente tem que escolher o Day Sábios que é mais adequado para o nosso filho, né? Conforme a necessidade dele. Que hoje tem bastante para poder escolher. Né? Eu tenho uma prima nossa que ela tem uma irmã, né? Só que ela já tem, acho que 25 anos. E ela tem, né, o autismo e ela trabalha, eu acho sugoi. Ela faz pulseirinhas. Sim. Eu acho tão legal isso, né? Que interessante você ter falado isso. Aqui no Japão, depois que vai no Chugaku, aí se quiser, pode ir no Coco, né, da escola especial. E lá no Coco, por exemplo, o meu filho está no primeiro ano do Coco. Esse ano, ele já é obrigatório a ir no Sagyosho. Ele vai aonde faz esses treinamentos. Ele tem que ir, no mínimo, uns 2 dias, né, durante o feriado, ou até mais. É lá onde ele vai aprender a socializar com outras pessoas, com outros indivíduos também que tenha que tenha outros tipos de deficiência, que ele vai lá para ver em qual que ele se encaixa. Nossa, que legal. Aí depois que ele se forma, ele vai escolher em qual que ele vai. Tem uns que tem um Sougei, tem uns que já não tem. Então tem lá, desde o Seikatsu Kaigo, que fala, né, que são os indivíduos que são mais severos, né, que precisa realmente de um apoio, de um auxílio de alguém ali. E tem os outros que é contratado numa empresa como pessoa com deficiência, mas ele recebe o mesmo salário. Então, ele tem que cumprir as horas. Que legal. Né? Só que ele tem o apoio ali das pessoas que estão ali e também tem o Bigatá. O Bigatá, ele recebe um pouquinho de remuneração, mas é muito pouco, só dá praticamente para pagar o bentô. É mais para ganhar uma habilidade, né? Ganhar uma habilidade e fazer parte da sociedade, né? Eu acredito. E todos os dias ir lá para trabalhar, receber remuneração, ter contato com pessoas para não ficar em casa, né? Porque senão os pais também não têm como ficar 24 horas com eles. Sim, aqui no Japão tem bastante desse tipo de Sagyosho, né? Bastante. E ultimamente tem abrindo muito. Eu só fui saber agora que o meu filho entrou no Coco Itinencei. Então, toda semana vem um panfletinho de tal lugar abriu o Sagyosho aqui. É bom que tá crescendo, né? Tá crescendo bastante. Bom que vai ter bastante auxílio, né? Sim. Então, gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Eu queria a última palavrinha da Yoshiko. Yoshiko, dá uma palavrinha para as mamães que descobriram agora, ou que talvez tenham alguma... Será, né? O que você tem para falar para essas mamães guerreiras aí? Mamães guerreiras, né? Para as mamães guerreiras, parece que é um peso muito grande, né? Quando a gente pensa, nossa, o meu filho não vai ter aquilo que eu sonhei, né? Que na verdade é a gente que planta isso dentro da gente. Mas a gente tem que deixar um dia após o outro e não ter aquela expectativa que a mãe tem. A gente tem que acolher a criança. E uma das coisas que eu faço muito, que talvez seria uma dica interessante, né? Porque teve o diagnóstico, então tudo vai mudar, sim. Mas nunca deixa de ser a esposa, nunca deixa de ser a mãe dos outros filhos que já, né? Dos filhos mais velhos ou dos menores que vão estar vindo depois, né? Então a gente às vezes foca tanto só naquele filho que os outros ficam meio sem amparo. Então, aonde eu errei, não gostaria que as outras mães, né, cometessem o mesmo erro que eu cometi, né? Então,
Aqui no Japão tem muito auxílio para as mães. E não olhar isso como um problema, mas sim olhar com muito amor, muito carinho e cuidar da saúde mental, da saúde física da mãe, porque a gente tem que estar bem. Porque nós somos, eu acredito, né, que nós somos seres espirituais dentro de um corpo. Então a gente tem que trabalhar também o nosso espiritual, tá ali, cuidando dessas 3 áreas, né? Sim. Que aí nós vamos sentir mais conforto. Não colocar isso como um problema, né? Mas sim porque se for obstáculo, a gente consegue desviar ele e seguir em frente. Agora, se for um problema, você fica ali tentando às vezes e não consegue sair daquele problema. Então, eu não uso muito essa palavra, né? Então, seria isso para as mães que estão recebendo um diagnóstico ou que estão hoje nesse desafio também, né? Mas todas as mães, né, do planeta inteiro tá vivendo a cada dia e descobrindo a habilidade que eles têm. Então é muito mais fácil, como a Nevelyn também já disse, né, ver as habilidades que eles têm. As dificuldades a gente vai dando o apoio, né, mas porque isso, o autoestima da própria criança. Sim. Nossa, eu consegui. Então no japonês fala dekitara homeru. Então quando conseguir, elogie muito, o dobro, o triplo do que ele merece. Sim, a gente também gosta de ser elogiado. É verdade, a gente gosta, né? Então todo ser humano gosta. Verdade. Inclusive os autistas também. Verdade. Eles só não demonstram com aquele sorriso que as pessoas neurotípicas sentem. O sorriso deles ficam aqui dentro, mas que lindo, né, gente? Ó, segurando aqui. Gente, obrigada por todos que estão aqui. Curte, comenta, compartilha. Compartilha pra gente poder ajudar outras mamães e thank you very much. Muito obrigada, né? Obrigada. Bye, bye, gente.